Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Estou grata ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Pelas oportunidades que o Senhor nos concede de cumprir o seu querer. É privilégio fazer algo para Jesus, né? Alegra o nosso coração, pois sabemos que não merecemos, né? Mas fomos comissionados para cumprir o ID do Senhor. E isso é realmente alegria e privilégio para nós. Glórias a Deus. Queridos, eu quero dizer que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele é muito harmonioso. Eu sempre falo isso. Harmonioso por quê, missionária? Ele conduz todo o culto para aquilo que o Senhor quer nos entregar. Quando você chegar à casa de Deus, comece a observar dessa forma. Quais são os louvores, o testemunho, a palavra que você vai entender. Que o Espírito Santo, ele é harmonioso. Você vai entender o que é testificar. A oração da pastora Márcia, com os louvores, com o testemunho da irmã Aline, com aquilo que Deus já falou nesta noite. E eu fico sempre quietinha quando da ministração, porque eu fico justamente observando o alinhamento do Espírito Santo na condução do culto. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela oração que testificou a mensagem desta noite, os louvores e também o testemunho da irmã Aline. Olha só, nós louvamos nesta noite que o Senhor, ele quer nos usar, que o seu Espírito nos enche e que dele é todo o poder, honra e glória. A oração da pastora Márcia, quando ela disse: eu senti de fazer uma oração neste momento, logo depois da primeira oração. Ela estava dizendo que nós viéssemos a ser cheios do Espírito para nós fazermos o quê? Seguimos o que Deus quer para sermos usados para outras vidas. Que outras vidas sejam alcançadas através da nossa vida, do nosso testemunho. E o testemunho da irmã Aline, quando ela fala desse sobrenatural, que nem a sua família acreditava, falava para o meu coração mais uma vez: essa é a mensagem, filha, que eu já disse que é para você entregar para a minha igreja nesta noite. Porque nós vamos nesta noite nos deleitar no sobrenatural de Deus. Eu faço como a irmã Aline: se eu não creio, eu morro, irmã Aline. Porque eu também vivo o sobrenatural de Deus. Você vive o sobrenatural de Deus. Mas uma coisa, querido, é nós recebemos o Espírito Santo, que vem habitar, fazer morada em nós quando nós aceitamos a Cristo. E outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver momentos, por exemplo, lá no livro de Atos, vários momentos que, por exemplo, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo, mas você quer se encher dele? Eu quero. Diga: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Nos enche, Espírito Santo, nesta noite. Porque quero sentir sobrenatural. Quero viver experiências com o Senhor. Porque talvez você esteja tão somente como telespectador, como ouvinte dos irmãos que vivem essa experiência. Deixa eu te dizer, deseje no seu coração. Porque quando desce ao nosso coração é porque Deus já está preparando a experiência linda que você vai ter com Ele. Irmãos, eu sempre digo que a única maneira de ninguém tirar a sua dúvida de que Deus existe, de que Ele é real, de que Ele é sobrenatural, é vivendo experiência com Ele. Aí vão dizer: tá doida, tá louca, interna. Aí você diz: não sabe, Jesus. Não te conhece, Pai. Não viveu o teu sobrenatural ainda. Eu sempre digo para o Senhor que eu quero mais e mais, mais e mais. Tenho sede de viver o sobrenatural de Deus. Nesta noite o Senhor falava ao meu coração para transmitir para a sua amada igreja a mensagem assim: o poder do seu Espírito Santo. O poder do Espírito que habita em nós. Eu quero dizer que mulheres e homens são avivados quando eles são cheios do Espírito Santo. Geramos frutos através do poder do Espírito, frutos
individuais, pessoais, consequentemente frutos para o reino de Deus. A palavra do Senhor, eu vou trazer aqui o personagem Pedro, para nós meditarmos nesta noite. Nós vamos falar de um Pedro, pescador de profissão, para um Pedro que foi transformado e tornou-se pescador de homens, ganhador de almas para o reino de Deus. No capítulo 5 do Santo Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos ver um momento em que o Senhor está ensinando a palavra, um momento em que o Senhor pega um barco emprestado, se assenta ali e ensina aquele povo, aquela multidão. Mas há um momento que quando o Senhor termina de ensinar o povo, Ele vai dizer a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Se atentem para a palavra que vocês já conhecem. Aí o que é que Simão vai dizer? Vai dizer: olha, Senhor, a gente trabalhou já a noite toda, não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro não tinha noção do sobrenatural, do milagre que ele viria a contemplar. A palavra diz que eram tantos peixes que a rede se rompia. E que os barcos que foram enchendo com os peixes, porque não foi só um, quase vai a pique. Tamanha quantidade de peixes. E a palavra nos diz que eles ficaram espantados com o tamanho milagre. De repente eu não tenho nada, não consegui nada, me esforcei, tentei de todas as formas. Aí agora o Senhor diz: lança a rede. E tem tanto peixe que rompe a rede e que o barco quase vai a pique. Isso é coisa para Deus, né, irmã Aline? Isso é coisa para Deus. E a palavra diz que vendo isso, Simão Pedro, o que ele faz? Ele se prostra de joelhos e diz: oh Senhor, aparta-te de mim, porque sou homem pecador. Homem pecador. Mas aí ele ouve as palavras que com certeza ele nunca imaginara ouvir, vindo do mestre. Quando Jesus diz: oh Pedro, temas não, porque de agora em diante serás pescador de homens. Ali começava o mistério do Senhor para com aquele filho chamado para realizar grandes feitos para o reino de Deus. Vamos para o capítulo 22, ainda em Lucas, para facilitar. No capítulo 22 de Lucas, nós vamos ver o momento da negação de Pedro. Nós sabemos que Pedro, ele contemplou, ele viu o Senhor operar maravilhas, grandes feitos, milagres. Caminhou com Cristo na sua missão ministerial, na sua missão messiânica como enviado de Deus. E aí o que acontece? A palavra nos diz: prenderam Jesus, levaram ele para a casa do sumo sacerdote. Ali o que acontece, irmãos? Pedro fica vendo o Senhor de longe. Aí fazem um fogo no meio do pátio, ficam assentados ali. O que Pedro faz? Vai lá e fica com eles. Aí chega uma criada e vai dizer: ó, fixou, viu? A Bíblia diz claramente, ó, fixou os olhos nele. Imagina a pessoa olha assim, fito nos seus olhos e diz: você estava com ele também. Aí Pedro: não, eu não estava. A palavra nos diz que um pouquinho depois vem outra e diz: tu também é um deles. Aí Pedro diz: não o conheço, não sou eu não. Uma hora depois vem outro e afirma: verdadeiramente esse também estava com ele, porque é Galileu. Aí Pedro diz: homem, não sei o que dizes. E é nesse momento que a palavra nos diz que o galo cantou e que o Senhor vira, olha para Pedro. Precisava Jesus dizer alguma coisa para Pedro? Não precisava, porque lá atrás o Senhor já havia dito: olha Pedro,
Satanás pediu para se andar com você como trigo, para brincar com você. Mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, cuida dos pequeninos, afirma para eles isso. Aí Pedro, né? Não, Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte, eu morrerei contigo. Oh, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E a palavra nos diz que quando Jesus se vira e olha para Pedro, instantaneamente Pedro se lembra do que Jesus havia falado. E ali, Pedro chorou amargamente. Queridos, Deus, quando tem um projeto, um plano na nossa vida, Ele vai se cumprir. Ele vai tratar, Ele vai moldar. Mas o Senhor não falou que Ele ia ser pescador de homens? Porventura o nosso Deus é Deus para falar e não cumprir? Aí nós vamos lá para Atos. No capítulo 2 de Atos, que trata do evento de Pentecostes. Pentecostes, nós sabemos que era uma das festas, né, ordenadas pelo Senhor anualmente para o seu povo. Era uma festa que acontecia 50 dias, no 50º dia após a Páscoa. E era uma das festas que mais recebia homens em Jerusalém. Por quê? Pela questão climática, atmosférica, pelo próprio tempo, facilitava. E aí o que é que acontece? A palavra do Senhor nos diz que eles estão reunidos ali aonde? Em um só lugar. Estão reunidos. Que de repente vem, queridos, o quê? Um som. Vem do céu. Um som como que um vento impetuoso. Ei, você consegue imaginar isso? A gente tudinho aqui, de repente aquele som de vento impetuoso. E você, o que é isso? Eu não estou vendo, mas está ouvindo, está sentindo. Tem poder de Deus. A palavra nos diz que ali eles viram o quê? Línguas como que de fogo repartidas, que pousavam sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Começavam a falar noutra língua, em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E vale dizer, irmãos, que tinha um propósito claro. Eles tinham que falar em outras línguas, porque haviam ali multidões que começaram a perceber aquele negócio. O que está acontecendo aqui? O povo começou a se reunir para saber o que estava acontecendo. E eram povos de várias nações, de várias regiões diferentes, de outras línguas. Ali havia um mistério, sim. O Senhor queria que eles fossem evangelizados, que eles escutassem, porque a palavra diz que eles ouviam das maravilhas de Deus na sua própria língua. E por conta disso mesmo, agora eu vou fazer como a Aline. Quem me via antes sabe que não sou eu não, que eu não me expressava assim não, que eu tinha essa convicção não. Mas é poder de Deus, é estar cheio do Espírito Santo. Porque naquele momento, o que aquele povo vai dizer? Como é que pode? Eles são galileus, eles estão falando fluentemente nas nossas línguas. Eram pessoas simples, mas que falavam com autoridade, com poder, com convicção, naquelas línguas, daqueles povos. Mas a Bíblia diz que eles ficaram o quê? Observando. Eles observavam, ficavam, como é que pode? Todos estavam maravilhados, dizendo uns para os outros, o que é isso? Enquanto uns estavam maravilhados, dizendo, o que é isso? Porque eu não estou entendendo. Está entendendo? Não, não é para entender, é para crer, é para crer, é para crer, porque é sobrenatural. Enquanto tinha aqueles que ficavam maravilhados, tinha aqueles, diz a Bíblia, que zombavam, viu, Aline? Tinha os que zombavam, que diziam, eles estão cheios de mosto, eles estão cheios de vinho, estão tudo embriagado. A Bíblia nos diz que ali era o quê? Por volta de 9 da manhã.
Tinha um povo lá que tinha o costume de já acordar e beber. Mas aquele povo, se fosse só um, mas 120, tudo embriagado? Tome vinho, né, pastora Márcia? Onde é que iam tirar tanto vinho para esse povo se embriagar? Quem zomba não recebe o sobrenatural de Deus. Não tem espaço para crer, viver, desejar e ser cheio do Espírito Santo. Agora você vai comigo, nós vamos acompanhar, porque o que tem poder é a palavra. A palavra de Deus que é poderosa. Aí você vai me acompanhar aí. Sabe o que, queridos? O discurso de Pedro. Preste atenção no discurso de Pedro. Lá atrás, o que Pedro fez? Ficou assombrado com o milagre da pesca, da rede lançada. Pedro estava todo se achando, ia negar Jesus, eu vou com você até a morte. Depois, ele já estava negando a Cristo, com medo da perseguição. Será que eu e você também não teríamos medo? De longe ele olhava, eu acredito que Pedro estava, sabe como, irmãos? Assim, eu quero, mas não dou conta. Eu quero, mas não posso. Eu vou, eu não vou. O medo foi maior. Mas Pedro aqui, agora cheio do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, ele vai fazer um discurso que vai resultar em 3 almas se rendendo para o Senhor. Me acompanha a partir do versículo 14. Capítulo 2, em Atos, quando fala do discurso de Pedro. Aí aquele povo, você imagina, zombando, né, Aline? Aí a Aline ia dizer o quê? Ficar quietinha. Você tá doida, aí você abaixa a cabeça. Fica toda envergonhada, toda sem jeito. Eles não estão acreditando, Senhor. Eles não sabem o que eu vivi, Deus. Estão zombando. Aqui Pedro estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, que diz a palavra o quê? E foi louvado nesta noite. O Senhor nos deu, não foi espírito de temor, mas de ousadia. Agora Pedro, na simplicidade de um profissional, de uma profissão como pescador, uma profissão simples. Agora Pedro vai fazer como a Aline, vai ter ousadia, confiança, firmeza, vai abrir a boca e vai falar o que Deus mandar. Aí Pedro começa. Vocês estão zombando, é? Acompanhe comigo a partir do versículo 14. Pedro, porém, neste momento, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Quem foi que levantou? Os 11 estavam lá, mas quem foi que levantou? Foi Pedro. E disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro estava dizendo lá atrás, eu estava com medo. Mas agora eu estou dizendo, me escute. Deus me dê autoridade, agora me escuta. Tem uma mensagem de Deus para falar para você. O versículo 15 diz: estes homens não estão bêbados. Pedro, com toda a autoridade, agora estava defendendo aquele povo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ei, esses homens estão bêbados não, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 da manhã, irmãos. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre o que, queridos? Sobre toda a carne. E os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Presta atenção, nós vamos continuar o discurso. Mas você imagina Pedro dizendo isso para aquela multidão que estava zombando? Até para os zombadores? Você dizer assim, olha irmão, isso naquela época lá. Vai acontecer isso aí, viu? O sol vai se converter em trevas. Para quem não tem ousadia no Espírito Santo, não fala não, irmã Aline. Aí ele continua. Versículo 21.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, oh glória. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste. Está dizendo, está vendo esse aqui que está fazendo todo esse operar? Jesus, viu? Prendestes, crucificastes e mataste pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, nem a morte venceu o nosso Jesus, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encheras de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele está dizendo, é-me permitido, eu vou falar de Davi. Que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura ainda está entre nós até hoje. Sendo, pois, ele profeta, ele está dizendo, olha, Davi morreu, está sepultado, a sepultura está entre nós, mas ele como profeta, olha o que é que ele disse lá atrás para se cumprir agora. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Ele estava falando da vida eterna em Cristo Jesus. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele está dizendo, todos nós sabemos, a gente caminhou com ele, a gente andou com ele, ele morreu, a gente sabe, ele foi crucificado, ele foi lá sepultado, mas ele ressuscitou, e nós vimos ele após a ressurreição. Ninguém está dizendo não, a gente viu. Pedro está dizendo, a gente viu ele ressurreto, e ele foi aos céus novamente, ele assuntou aos céus.